ela serve para a estabilidade das relações jurídicas. Ela serve para a estabilidade das relações jurídicas. E essa segurança jurídica, ela vem atrelada muito de perto ao princípio da boa-fé. Quando você fala em segurança jurídica, em relação ao poder público, você fala, inevitavelmente, em boa-fé. Você fala em moralidade. São princípios que andam de mãos dadas. Segurança jurídica, boa-fé e moralidade andam de mãos dadas. A segurança jurídica quer estabilidade nas relações jurídicas. Então vamos discutir alguns casos concretos. O primeiro caso concreto é o seguinte. Imaginem que algumas pessoas passaram, por um determinado momento, passaram num concurso público irregular ou nulo, ou até não fizeram concurso público e ingressaram numa determinada entidade administrativa. Estou supondo, então, que algumas pessoas ingressaram numa entidade administrativa ou com um concurso público totalmente irregular, nulo, ou até pior, sem concurso público, quando a regra é o concurso. Isso acontece, vamos supor, na década de 80. Lá em 89, logo depois da Constituição de 88. Hoje, 2008, a questão é trazida a lume, aí vem o Tribunal de Contas, por exemplo, na hora de analisar o pedido de aposentadoria de um desses agentes públicos aí, o Tribunal de Contas, ao invés de conceder a aposentadoria, o que ele faz? Declara nula a nomeação e a posse desse servidor, que ocorreu lá em 89, e se anula a posse, foi nulo o ingresso porque não tinha concurso, por exemplo, ele não vai ter direito à aposentadoria. Então ele não só não dá a aposentadoria, como declara nulo o ato ilegal, porque foi ilegal mesmo, aquela nomeação e posse sem concurso. Declara nula aquela posse e não dá aposentadoria, e pior, exonera, manda demitir aquele agente público. Ele não ganha aposentadoria e agora não tem nem mais atividade para prestar, vai para casa. Pode ser feito isso nesse caso concreto? Essa situação foi levada há pouco tempo aos tribunais superiores. E o entendimento que foi consagrado, a meu ver, com acerto, foi o seguinte: não pode o poder público, nesse caso concreto, não pode o poder público mais anular aquele ato ilegal de nomeação em posse e, portanto, não conceder a aposentadoria. Não pode mais o poder público rever o seu ato ilegal de nomeação em posse em concurso. Não pode porque segurança jurídica. Nesse caso específico, você vai trazer a questão até da decadência administrativa. O que você vai trazer então para cá nesse caso concreto? Não podem as situações jurídicas ficarem por um prazo indeterminado, sem solução. Tem que haver um prazo para que o poder público exerça a sua autotutela e que possa ele, poder público, portanto, eventualmente declarar ilegal o seu ato, ou até mesmo um prazo para que um outro poder, judiciário ou legislativo, o Tribunal de Contas, anule esse ato ilegal de um outro poder. Não pode o ato ser declarado ilegal depois de um determinado período, porque isso geraria o quê? Insegurança jurídica. Nesse caso concreto, então, o que a gente vai ter num lado? De um lado, você vai ter o princípio da legalidade. Princípio até consagrado na Constituição Federal, seria um princípio constitucional. A ideia do concurso público. Tem que fazer concurso para ingressar no cargo. Mais do que uma ilegalidade. Ocorreu ali uma inconstitucionalidade, porque deram posse sem concurso. Então você tem uma ilegalidade até pior, qualificada, uma inconstitucionalidade. De outro lado, você tem um decurso do tempo. Quase 20 anos. 19 anos. E o decurso do tempo é importante para quê? Para a segurança jurídica. Então, de um lado você tem a legalidade e a constitucionalidade. De outro lado, a segurança jurídica, a boa-fé daqueles particulares que estão lá 20 anos prestando serviço, estão se aposentando agora. E aí, você vai prestigiar a legalidade e anular aquela nomeação em posse? Ou você vai prestigiar a segurança jurídica, a boa-fé, e vai salvar o ato, e vai admitir os efeitos que foram produzidos nesse tempo em que esses particulares, esses agentes agora, exerceram a função pública? Os tribunais superiores tomaram a segunda decisão. Os tribunais superiores entenderam o seguinte: vai se manter a validade, entre aspas, daquela nomeação em posse, vai se garantir o direito à aposentadoria e não pode o poder público agora declarar ilegal aquele ato praticado há quase 20 anos. O que vem então aqui? Com a segurança jurídica,
você vai trazer a ideia de que existe um prazo para o poder público rever os seus atos. Se a ideia é a segurança jurídica, não pode o poder público rever seus atos a qualquer tempo. Então, como uma característica da segurança jurídica, ou como uma consequência da segurança jurídica, você vai ter a ideia de decadência administrativa. Em âmbito federal, a decadência administrativa está consagrada no artigo 54 da Lei 9784 de 99. Artigo 54 da Lei 9784 de 99. Olha o artigo 54. O poder público pode anular os seus atos ilegais. A gente viu isso no último encontro, a autotutela. O ato é ilegal, não pode surtir efeitos. Princípio da legalidade. Então o poder público pode e deve anular seus atos ilegais, não é isso? Só que ele pode e deve anular seus atos ilegais com limite. A autotutela, que a gente viu na aula passada, e está ligada à segurança jurídica, ela tem limite. Tem garantia para defesa contraditório. E tem que fazer a autotutela num determinado prazo. O artigo 54 da Lei 9784 traz o prazo de 5 anos. O prazo de decadência administrativa. O que acontece então? O poder público em âmbito federal, ele tem um prazo de 5 anos para anular um ato ilegal. Passados os 5 anos, o poder público decai do seu direito de anular o seu ato ilegal. Existe, portanto, um prazo para autotutela. O poder público, para anular o seu ato ilegal, tem que fazer isso num determinado período. Para quê? Para você consagrar a ideia de legalidade com a ideia de segurança jurídica. Depois de um certo tempo, a segurança jurídica vai se sobrepor à legalidade. E o ato é ilegal, mas agora passou mais de 5 anos. Segurança jurídica, não pode mais anular esse ato. 5 anos é o prazo colocado pelo artigo 54 da Lei 9784. Agora, você se lembra que eu disse no início? A segurança jurídica está atrelada à boa-fé. Não é isso? Leia então o artigo 54 da Lei 9784. A administração tem o prazo de 5 anos para anular os seus atos, sob pena de decadência administrativa, salvo nas hipóteses em que o particular ou o agente está de má-fé. A má-fé não é protegida pelo ordenamento. A má-fé não vai ser protegida pela segurança jurídica. De modo que, nesse caso concreto, se aqueles servidores que entraram sem concurso entraram de boa-fé, e essa foi a interpretação dos tribunais, se tem boa-fé, aplica 5 anos. Tem 5 anos para anular. Passou 5 anos, decadência. Não pode mais anular, segurança jurídica. Se estivessem de má-fé, e aí é caso concreto, se estivessem de má-fé, aí você não aplicaria o prazo decadencial. A má-fé não pode ser protegida pelo direito, você não vai beneficiar a própria torpeza. Se tivesse de má-fé, aí sim o poder público poderia, mesmo depois de um certo tempo, anular aquele ato ilegal praticado para favorecer um particular que estava de má-fé. Então, voltando à minha situação aqui concreta. A segurança jurídica está atrelada à boa-fé, como eu já disse. O poder público tem que respeitar a boa-fé e não pode anular, depois de um certo tempo, um ato ilegal. A segurança jurídica é efetivada, por exemplo, por essa ideia de decadência administrativa. O poder público não pode anular os seus atos a qualquer tempo. Ainda que seja um ato ilegal, a verdade é que a legalidade convive com outros princípios constitucionais, como a segurança jurídica. São princípios de igual hierarquia. Ainda que um ato seja ilegal, tem que ter um prazo para você anular esse ato ilegal, sob pena de você gerar instabilidade. Anular um ato quase 20 anos depois gera instabilidade. Então a segurança jurídica vem atrelada à ideia de decadência administrativa. Então vamos trazer mais um caso concreto agora. Outro caso concreto em que a segurança jurídica atrelada à boa-fé pode ser aplicada. O caso que foi julgado pelo STJ envolvia um município do interior de São Paulo. O caso foi julgado pelo STJ, envolvia um município do interior de São Paulo. E esse caso foi julgado no recurso especial 141.879. Recurso especial 141.879. Essa é uma decisão que traz a aplicação da segurança jurídica. Eu disse que a segurança jurídica está atrelada à boa-fé e está atrelada, obviamente, ao decurso do tempo. Quando você tem a situação concreta que eu vou colocar agora, você traz uma outra ideia de segurança jurídica atrelada também à boa-fé. Olha o que eu vou dizer agora. Caso concreto. O município do interior de São Paulo aliena lotes, terrenos públicos. Divide em lotes, aliena lotes para particulares de baixa renda. Vem o município, então, tem lá uma série